pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre o método dos deslocamentos em vigas. Pessoal, a gente ainda está nesse conteúdo, a gente precisa inclusive avançar um pouco mais e um pouco mais rápido, mas como vocês solicitaram que eu desse uma explicada sobre a questão do diagrama, do exercício que eu passei para vocês, eu resolvi gravar essa aula, né, com essa temática, para a gente ver aí a questão do diagrama de esforço cortante e momento fletor de uma viga com dois casos. Vocês vão ver que não é novidade e com certeza vocês vão conseguir aprender aí o que é necessário, certo? Então, não tem muita diferença daquilo que eu já havia ensinado para vocês quando a viga tem apenas um caso. Mas como eu coloquei uma carga triangular, eu acredito que muitos de vocês tiveram dúvida nesse ponto. Então, vamos lá tirar nossas dúvidas. Então, na primeira questão, pessoal, essa aqui é que é a viga que vocês tiveram lá na primeira questão, que é uma viga composta por três trechos, né? Três trechos de viga, três vãos, de 5 metros, todos eles. E essa viga, ela tem um carregamento linearmente distribuído, uniformemente distribuído aqui no primeiro vão, de 20 kN por metro, e também aqui no terceiro vão, um carregamento uniformemente distribuído. Já aqui, né, nesse vão do meio, ele tem um carregamento triangular de 20 kN por metro. Então, a gente vai ver que o diagrama do esforço cortante será esse aqui, tá? E o diagrama de momento fletor é esse aqui. E a gente vai ver quais são os passos para que a gente possa obter esses diagramas. Reparem que quando a gente tem aqui, ó, uma carga uniformemente distribuída, a gente tem uma reta aqui, ó, tá vendo que o gráfico forma uma linha reta. Mas quando a gente tem aqui, ó, uma carga triangular, já não é mais uma reta, a gente já vê que a linha aqui ela é curva, tá? Então, ela tem uma curva aqui no diagrama de esforço cortante. E aí, gente, isso é porque na carga triangular a gente não vai ter uma reta no diagrama, teremos uma curva. Agora, pessoal, vamos entender como nós obtemos esses valores aqui. Vocês vão ver que não é difícil e é basicamente aquilo que a gente já estudou. No primeiro caso aqui, então, né, vamos analisar primeiro o diagrama de esforço cortante. Então, aqui está a viga, as reações já estão aqui, partindo do pressuposto que vocês já calcularam as reações, né? Pelo menos no grupo, ninguém sinalizou que teve dificuldade em encontrar as reações, então eu acredito que vocês conseguiram encontrar os valores das reações, que são esses aqui que eu apresento para vocês, né? Reação vertical em A, reação vertical em B, reação vertical em C e reação vertical no ponto D. Eu denominei esses pontos, né, como A, B, C e D. E agora, pessoal, a gente vai ver como é que a gente achou esses valores, que é muito simples, né? Muito simples de ser encontrado. Digamos que eu estou aqui, ó, no ponto A. E aqui do ponto A, a minha reação é 42,8. Então, isso significa que eu vou subir aqui, ó, é uma reação que está aqui na vertical. Só um momentinho, pessoal. É uma reação que está aqui na vertical, então ela está aqui, né? A reação está aqui para cima. Então, isso significa que eu vou subir esse valor de 42,8, que é o valor da reação. E agora, como eu faço para encontrar aqui nesse ponto o valor de menos 57,2? Então, pessoal, é bem simples. Olha, eu começo aqui com 42,8, porque foi o valor que eu subi aqui, que é a primeira reação. Então, eu tenho uma reação vertical para cima de 42,8, eu subo aqui do ponto A até o ponto 42,8, certo? Desse ponto até esse, quanto que eu vou descer? Então, eu vou descer aqui, ó, 20 kN a cada metro. Então, se eu vou descer 20 kN a cada metro e aqui tem 5 metros, eu vou descer 20 vezes 5, que é 20 kN a cada metro. Então, aqui eu vou colocar aqui na continha, ó, 42,8, que é o valor que eu já tenho aqui em cima, menos aquilo que eu vou descer, né? Que aqui a gente sabe que a gente tem uma força concentrada aqui, né? Então, quanto que eu vou descer? Vai ser 20 vezes 5. Então, 20 vezes 5, que é a distância, eu desço, eu tenho um valor aí de menos 57,2, que é o valor que eu tenho aqui. Quando eu chego aqui nesse ponto B, pessoal, olha só,
que acontece? Eu tenho uma reação vertical para cima no valor de 73,3, né? Então, se eu tenho essa reação para cima, eu já tenho aqui, ó, menos 57,2 embaixo, eu vou ter que subir aqui esse valor de 73,3. Então, eu preciso saber qual vai ser o valor que eu vou encontrar aqui nesse ponto. Então, eu coloco aqui, olha só. Inclusive, aqui está menos 157. Desconsiderem esse 1 aqui, tá? Tira ele. Então, fica aqui, ó. Menos 57,2, que é o valor que eu tenho aqui embaixo, mais aquilo, o valor da reação que eu vou subir, que é 73,3. Então, isso vai me dar, pessoal, um valor de 16,1. Então, nesse ponto aqui, eu tenho exatamente o valor de 16,1, ok? Então, novamente, agora aqui que eu acredito que é a dúvida de vocês, como é, professora, que você encontrou aí esse menos 33,9? E, pessoal, esse valor é relativamente simples, tá? Encontrar ele. É o seguinte, entendam que quando a gente desce aqui, ó, 20 vezes 5, nesse primeiro caso aqui, ó, dessa concentrada aqui, que a gente estava aqui no 42,8 e desceu 20 vezes 5, o 20 vezes 5, pessoal, para ficar mais simples de entender, ele é basicamente a área desse retângulo aqui, ó. Digamos que aqui seja um retângulo. Esse retângulo aqui, ó, ele tem 20 aqui, né? Tem 20 aqui de altura, que é a carga, e ele tem 5 de base. Então, 20 vezes 5 foi o que eu desci aqui. Agora, pessoal, percebam que aqui não é mais um retângulo, é um triângulo, tá? Então, aqui eu tenho um triângulo. Vou tentar desenhar aqui o triângulo aqui. Então, aqui eu tenho um triângulo, em que eu tenho aqui a altura desse lado é 20, tá? E a base é 5. Então, pessoal, eu vou descer aqui, ó, a área desse triângulo, tá? E como é que a gente calcula a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. A base é 5, a altura é 20, dividido por 2 eu tenho a área desse triângulo. Então, é justamente isso que a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai descer exatamente a área desse triângulo. Então, eu já estou aqui no ponto 16,1, que é esse aqui, ó, 16,1, menos, que é o que eu vou descer, a área desse triângulo aqui, ó. 20 vezes 5, que é base vezes a altura, dividido por 2, que é a área do triângulo. Isso vai me dar um valor de menos 33,9, que é o valor que eu cheguei aqui. Quando eu chego aqui em menos 33,9, eu tenho uma reação vertical aqui nesse ponto C, e essa reação é de 91,7, então eu vou somar, né? Menos 33,9 mais 91,7, que vai me dar o valor de 57,8. Quando eu chego aqui em 57,8, pessoal, qual é o valor que eu vou descer? Eu vou descer exatamente a área desse retângulo aqui, né? Como eu falei. Então, a gente vai descer a área desse retângulo, que tem base 5 e a altura 20. Então, vai ser aqui, ó. Se eu já estou no ponto 57,8, então, eu vou descer menos 20 vezes 5. 20 vezes 5 aqui, tá? Então, eu vou chegar lá no ponto D com um valor de menos 42,2, que é esse valor aqui, ó, menos 42,2. Então, cheguei aqui nesse ponto. E o que que acontece? Quando eu chego nesse ponto D, aqui eu tenho uma reação para cima, né? Uma reação aqui positiva para cima de 42,2. Então, eu subo os mesmos 42,2 e chego aqui, então, no ponto zero. Então, pessoal, esse aqui é o nosso diagrama. E lembrando que eu falei para vocês que quando a carga é triangular, no gráfico eu terei uma curva, não é mais uma reta igual essa aqui, né? Ele não desce mais reto. Eu terei uma curva. E aí, pessoal, nesse caso dessa curva, a gente não precisa calcular exatamente qual é o ponto aqui que ela está cortando. Isso aqui, para saber isso aqui, teria que realizar aqui, né, nessa questão aquilo que vocês aprenderam em resistência dos materiais, tá? Que é a determinação dos esforços internos. Mas como isso é um conteúdo longo, a gente está aprendendo uma forma mais simples de determinar o gráfico. Então, essa parte aqui a gente não vai dar muita precisão de exatamente onde está o ponto aqui, tá? A gente até nem vai precisar muito para representar. A gente está construindo o gráfico de uma forma simples do que daquele formato mais difícil, mais prolongado, que vocês
viram na disciplina de rema. Então, pessoal, a gente precisa determinar para encontrar quando a gente for determinar o diagrama de momento, a gente precisa determinar a distância daqui desse ponto, do ponto, digamos, vamos chamar de ponto 1, né? E a distância aqui do ponto 2. Por quê? Porque onde a cortante aqui, ó, corta, né, o meu gráfico é onde eu tenho o momento máximo. Onde a minha força cortante corta o gráfico é onde eu tenho o momento de máximo. E aí a gente vai achar o momento de máximo 1 e o momento de máximo 2. E para isso a gente precisa fazer, por semelhança de triângulos, encontrar aqui. Nós vamos encontrar essa distância aqui, tá? Que é a distância 1. E para o 2, nós vamos fazer diferente da última vez que nós fizemos. Nós vamos encontrar essa distância aqui. E aí eu vou explicar para vocês por que a gente vai utilizar essa distância. E eu vou, inclusive, explicar uma regrinha nova para vocês, só para agilizar os cálculos. Então, pessoal, vamos achar aqui essas duas distâncias. Essa distância aqui e essa aqui, tá? Então, a primeira é o seguinte. Se 20 kN está para 1 metro, já que a carga é 20 kN por metro, eu posso afirmar que 20 kN está para 1 metro. 42,1, inclusive eu acredito que eu errei aqui, é 42,8, tá, pessoal? Então, vamos considerar aqui 42,8. 42,8, que é esse valor aqui, ó, está para x. Então, x é igual a 2,1 metros, que é esse primeiro x aqui, ó. Ele é 2,1. Então, ele é 2,1. Agora, aqui nesse segundo aqui, ó, 20 kN está para 1 metro. 42,2, que é esse valor aqui de baixo, está para x, para que eu possa achar essa distância aqui, ó. E aí, eu fiz as continhas aqui cruzando, né? 42,2 dividido por 20, eu encontro aqui o valor de 2,11. Então, pessoal, encontrando esses dois valores, eu vou poder determinar o momento de máximo aqui nesses vãos. Agora, vamos para a parte de determinar o momento de máximo. Então, aqui a gente está aqui com a segunda parte, né? Determinar o diagrama de momento fletor. Então, aqui está o diagrama de momento fletor e a gente vai aprender como determinar ele. Inclusive, eu vou ensinar uma nova regrinha para vocês, que eu peço que vocês prestem bastante atenção para compreender e para não se confundir, porque se vocês não prestarem atenção, vocês vão se confundir. Aqui eu trouxe aquela tabelinha, tá? Inclusive, está com um errinho aqui mesmo, ó, é 42,8. Tá? Então, aqui é 42,8. O 8 saiu meio estranho, mas enfim, é o 42,8 do que estava lá no outro, no slide anterior. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, ó, vamos começar a calcular o momento. A gente tem aqui, ó, o ponto A, aqui, o ponto B aqui. Vão perdoando aí a escrita aí, pessoal, mas é porque é difícil escrever aqui. Então, mas acho que dá para vocês entenderem aqui as letras, né? Então, a gente tem aqui o ponto A, B, C e D. Então, a gente vai começar pelo momento no ponto D. Pessoal, o momento aqui no ponto D, eu estou calculando ele à direita, tá? Então, eu estou considerando tudo que tem à direita que provoca momento aqui no ponto D. E nesse caso aqui, o momento à direita, quando eu estou trabalhando com o momento à direita, se o momento for no sentido horário, que é esse aqui, se for à direita, ele se for no sentido horário, é negativo. Se for no sentido anti-horário, ou seja, se for assim, aí ele é positivo. Isso para momento à direita, tá, pessoal? Então, se eu estiver calculando todas as forças que estão à direita do ponto, eu vou usar essa convenção de sinais. E agora eu já vou dar uma dica para vocês que eu posso também calcular o momento à esquerda, que é o quê? Pegar todas as forças e carregamentos que estão aqui à esquerda e em relação ao ponto. Só que se eu fizer isso, isso aqui vai mudar, vai ser o oposto. Se eu pegar o momento à esquerda, das forças à esquerda,
o sentido horário vai ser positivo e o anti-horário que vai ser negativo. Então, a gente vai praticar isso agora em alguns desses itens que a gente vai calcular os momentos. Nós faremos alguns momentos pela direita e alguns momentos pela esquerda. Vamos começar aqui pelo momento no ponto D. Então, esse momento no ponto D, nós vamos fazer ele momento à direita. Vamos considerar todas as forças que estão aqui à direita, gerando momento no ponto D. E aí, pessoal, aqui no ponto D, nós não temos nenhum momento, nenhuma força aqui à direita dele, provocando momento aqui no ponto D. Então, o momento no ponto D é igual a zero, tá? Então, a gente viu aqui que pela direita, o momento no ponto D é igual a zero. Se eu calculasse, pessoal, pela esquerda, com todas essas forças em relação ao ponto D, também iria zerar. Mas lembrando que se eu for calcular aqui pela esquerda, todas essas forças em relação ao ponto, essa regrinha aqui de sinais, ela vai ser oposta. Ou seja, no sentido horário vai ser positivo e no sentido anti-horário vai ser negativo, tá? Então, eu tenho que mudar essa questão do sinal se eu for calcular momento pela esquerda. Então, vamos para o próximo ponto aqui, ó, momento máximo 2, que é esse momento aqui nesse ponto, tá? Então, a gente vai calcular agora esse momento máximo aqui nesse ponto 2. Então, pessoal, a gente sabe que essa distância aqui, ó, que nós já calculamos, que essa distância aqui 2, ó, é a distância de 2,11. Então, a gente tem essa distância aqui de 2,11. Então, com essa informação aqui, a gente consegue calcular o momento aqui no momento máximo 2. Eu vou botar o 2 aqui só para representar que é o momento máximo 2. Então, como é que eu calculo o momento máximo 2? Eu vou calcular o momento também aqui pela direita. Então, essa regrinha aqui vai valer, vai ser esses sinais aqui mesmo. E com o momento pela direita, o que eu vou ter aqui no ponto 2, né? Que vai gerar momento? Vai ser a reação em D. Então, essa reação em D aqui, ela vai gerar momento no ponto 2, porque o ponto 2 está basicamente aqui, ó, na viga, né? Então, tá, digamos que esteja nesse ponto, nesse pontão aqui vermelho, a essa distância aqui de 2,11, né? Então, o que vai gerar momento aqui nesse ponto vermelho? Então, vai ser essa força, gente, ó, de 42,2 vezes a distância. E a distância é quem? 2,11. Então, coloquei aqui, ó, 42,2 vezes 2,11, que é a distância aqui até o momento de máximo. Pessoal, e essa força aqui, essa reação em D, ela gira em sentido horário ou anti-horário? Então, em relação a esse ponto, ela vai girar em sentido anti-horário. Então, se ela é anti-horária, ela é positiva. Por isso que ela está aqui, ó, positiva, tá? Então, vai ser aqui, essa força aqui, tá? Fazendo momento, menos, porque a gente vai ter que também calcular essa outra força aqui em relação a essa carga distribuída. Então, essa carga é 20 vezes essa distância aqui, ó, a carga. Isso é o valor só da carga, tá, pessoal? Então, aqui é o valor exatamente desse triângulo aqui, ou desse retângulo, da área desse retângulo, que tem 20 de altura e 2,11 de base. Então, aqui, ó, 20 vezes 2,11, que é a área desse retângulo aqui, equivale à força. E a distância, pessoal? Então, vezes a distância vai ser o 2,11, a força está concentrada bem no meio desse pequeno vão, então vai ser 2,11 dividido por 2. Então, efetuando esse cálculo aqui, nós vamos encontrar que o momento máximo 2 equivale a 44,6, que é esse valor que está aqui embaixo. Certo? Todo mundo entendeu, né? Agora, a gente vai procurar o momento aqui no ponto C. E aí, o momento no ponto C, pessoal, é bem simples. Eu vou apagar aqui só porque tem bastante informação aqui. Vou dar um ESC aqui para limpar. Então, pessoal, a gente vai procurar agora aqui o momento nesse ponto C aqui, né? Vamos fazer aqui a análise. Quem é que vai gerar momento no ponto C? Vai ser essa força aqui de reação no ponto D e mais a carga concentrada aqui no meio do vão, tá? Então, eu até resumi aqui, pessoal, olha só. 42,2 vezes 5, que é a distância aqui até o ponto C,
menos, eu já calculei aqui a área do triângulo, coloquei a área do retângulo, coloquei direto, tá? Então, a força nesse trecho aqui vai ser todo esse retângulo, que é 20 vezes 5. E 20 vezes 5 é 100, então já coloquei aqui 100, tá? Então, aqui, ó, 20 vezes 5, 20 vezes a distância, 20 vezes 5, a área desse retângulo. E aí, como a gente sabe que momento é força vezes distância, essa força aqui é de 100 kN. E a distância que ele está do ponto C é a metade desse vão, que é o quê? 5 dividido por 2, que dá 2,5. Então, efetuando essa conta aqui, eu vou encontrar que o momento em C é menos 38,9. Agora, pessoal, a gente vai encontrar, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque vai incluir agora a carga triangular, que eu acredito que é a maior dúvida de vocês, tá? Então, vamos prestar atenção para entender. Então, o momento agora aqui no ponto B. Então, eu vou calcular aqui o momento agora nesse ponto B aqui. E quem vai provocar o momento aqui vai ser a reação em C e a reação em D. Né? Esses dois aqui vão provocar momento. Mas, além dessas duas reações, nós temos as cargas. Essa carga nesse vão aqui vai provocar momento, e essa carga aqui nesse vão triangular vai provocar momento. Então, são 4 cargas externas que vão provocar momento aqui no ponto B. Vamos multiplicar essas forças pelas distâncias para a gente encontrar o momento. Então, eu continuo fazendo aqui momento pela direita. Então, eu continuo com aquela regrinha. Se a força girar no sentido horário é negativo e no sentido anti-horário é positivo. Então, vou começar aqui, ó, minha primeira força aqui, 42,2, ó. 42,2 vezes 10, que é a distância que ela está do ponto B. Ela está aqui, ó, 10 metros de distância. Depois, eu peguei a outra reação. Primeiro, eu estou trabalhando com as reações para depois ir para os carregamentos. Peguei aqui a reação de 91,7 e multipliquei pela distância que ele está do ponto B, que é 5 metros. Então, 91,7 vezes 5. Mais, tá? Os dois positivos, porque em relação ao ponto B, eles giram em sentido anti-horário. Tá? Então, eles giram nesse sentido aqui, anti-horário. Agora, a gente vai... E esse sentido aqui é positivo. Agora, a gente vai analisar as forças aqui, né? As cargas que estão sobre a viga. Essa força aqui, pessoal, é a força concentrada, que é 20 vezes 5, que é 100, que eu já falei para vocês, né? Que é a área do retângulo. Então, eu tenho aqui, ó, 100, isso aqui é 100 kN. De onde vem esse 100, professora? Do 20, que é a carga, 20 kN por metro, então eu multiplico 20 vezes a quantidade de metros, 5. 20 vezes 5, 100. Então, eu tenho aqui, ó, menos 100 vezes... Qual é a distância que o 100 está aqui do ponto B? Eu sei que ele está aqui distante 5 metros até o ponto C, e como ele está aqui no meio do vão, e esse vão tem 5 metros, eu tenho 2,5. Até aqui o ponto C, então eu tenho 2,5 até aqui, mais 5, 7,5, tá? Então, está uma distância de 7,5. E por que é menos, professora? Porque essa força, em relação ao ponto B, ela gira em sentido horário. Então, ela está girando nesse sentido aqui, tá? As cargas estão girando nesse sentido. E nesse sentido aqui, pessoal, é negativo. Então, vai ser menos 100 vezes 7. E menos, agora, essa outra carga aqui. Como eu falei para vocês, qual que vai ser o valor dessa força? Vai ser o valor da área desse triângulo aqui, tá? Então, qual é a área desse triângulo? 20 vezes 5 dividido por 2. Esse valor, pessoal, é 50. Então, 20 vezes 5 dividido por 2 dá 50. Então, a força é 50. E qual é a distância? Isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Qual é a distância que esse 50 está aqui do ponto B? Pessoal, se eu tenho um retângulo, a força concentrada está no meio do vão, porque é o centro de gravidade. O centro de gravidade do triângulo, tá? É 1/3, ele está 1/3 aqui desse lado que tem a carga maior. Então, ele tem, ó, essa distância aqui é 1/3 da distância. Se essa distancinha aqui, ó, x, é 1/3, logo, essa outra distância é 2/3 do valor. Tá? Então, aqui tem o 2/3. Então, eu vou ter essa distância aqui dividido por 3, 5. Então, eu vou fazer a continha aqui, ó. 5
dividido por 3, tá? Então, 5 dividido por 3 vai dar 1,66 por aí, tá? Então, 1,66 é essa distancinha aqui. Se eu subtrair de 5, eu encontro essa outra distância que está do ponto B, que vai me dar exatamente essa distância aqui, ó, de 3,33. Vocês entenderam, pessoal, como é que eu encontro 3,33? É o centro de gravidade do triângulo. O centro de gravidade, o centro de massa de um triângulo é 1/3 da base. Então, eu pego a base, o valor da base divido por 3. Então, a força está aqui, ó, 1/3 da base. Então, logo eu tenho 1/3 aqui, um valor de 1/3, né? Estou tentando fazer aqui 1/3. E esse valor aqui, pessoal, é 2/3. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 2/3 por 5, que é a base, eu vou ter essa distância aqui, né, da força até o ponto B, que dá 3,3. Então, pessoal, efetuando essa conta aqui, eu vou achar um momento de menos 36,1. E como eu falei para vocês no vídeo passado, que quando a gente está calculando o diagrama de esforços, vários autores, inclusive esse aqui desse programa do F2, que foi de onde eu tirei os gráficos, ele considera o momento positivo aqui na parte inferior e o momento negativo na parte superior do gráfico. Tá? Então, a gente tem que lembrar disso aqui. Por isso que, se é menos 36,1, vai estar aqui em cima. Ó, menos 36,1, ok? Pessoal, agora a gente vai procurar o momento máximo aqui no ponto 1, que é nesse pontinho aqui, ó. Vou apagar aqui o que eu já escrevi, para a gente, então, calcular o momento aqui nesse ponto, que é o momento máximo no ponto 1. Então, esse momento máximo aqui nesse ponto, eu vou calcular ele, pessoal. Se eu fosse calcular ele pela esquerda, né, ou pela direita, eu ia ter que considerar aqui, ó, a reação de B, porque esse momento ele está basicamente aqui assim na viga, ó. Tá basicamente aqui assim. Então, para eu calcular ele pela direita, eu ia ter que considerar essa reação aqui de D, reação de C, reação de B, a carga que existe aqui, outra carga triangular aqui, mais uma carga aqui. Então, eu teria 6 forças para poder calcular o momento nesse ponto, se eu fizesse pela direita. Só que, pessoal, eu vou fazer agora, ensinar para vocês o momento pela esquerda. Então, eu decidi calcular o momento aqui pela esquerda, porque pela esquerda eu só vou ter a reação vertical de A e uma força aqui dessa carga distribuída. Eu vou ter só duas, tá? Só vou ter a reação vertical de A e essa força aqui. Então, como agora eu estou calculando o momento pela esquerda, eu vou vir da esquerda até o ponto, eu vou mudar a convenção de sinais. Ou seja, a partir de agora, o momento no sentido horário vai ser positivo, antes era negativo, tá? E agora, o sentido anti-horário, o momento no sentido anti-horário agora vai ser negativo. Isso é o momento pela esquerda. Eu vou botar o E de esquerda aqui. Então, se eu calcular o momento pela esquerda da viga, eu vou ter que o sentido horário é que vai ser positivo e o sentido horário negativo. Vamos aplicar isso, porque eu posso aplicar isso, pessoal, para poder facilitar, para que eu calcule mais rápido o momento, considerando esse trecho da viga. E lembrando, pessoal, que se eu calculo o momento tanto pela esquerda quanto pela direita, vai dar sempre o mesmo valor. Então, eu posso fazer isso. Só preciso observar a convenção de sinais que muda. Então, aqui, ó, o momento máximo no ponto 1, eu vou calcular como um momento pela esquerda, que é o momento aqui nesse local. Essa distância aqui, pessoal, nós já calculamos que é uma distância de 2,1, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2,1. Então, vamos calcular o momento. O momento é força vezes distância. Então, a força, a reação de A é 42,8, que está aqui, ó, vezes a distância de 2,1, que é essa distância aqui. Olha só que em relação ao ponto aqui de momento de máximo, ponto 1, essa força aqui, o RA, vai girar em sentido horário, tá? Então, vai girar em sentido horário. E como a gente
Pela esquerda, o sentido horário é positivo, por isso que está aqui positivo, tá, pessoal? E olha só, a carga aqui, pessoal, qual que é o valor dessa carga? É o valor desse retângulozinho aqui. E qual é o valor do retângulo? É 20 vezes 2,1. Então, eu tenho aqui, ó, 20 vezes 2,1 vai dar esse valor de 42 aqui. Então, 20 vezes 2,1, 42. E vezes a distância. Qual que é a distância que essa força está? A força está no meio do vão. E o vão é 2,1, então vai ser 2,1 dividido por 2, que dá uma distância de 1,05. Então, calculando aqui, ó, só tem essas duas forças. Só como ficou pequenininha a minha conta. Então, calculando isso aqui, eu vou ter um momento no ponto 1, né, um momento de máximo de 45,7 nesse vão. Olha aqui, ó, o momento de 45,7. Eu calculei esse momento pela esquerda. E aqui, ó, momento em A. Agora a gente vai calcular o momento em A, né? Que é o último que está faltando. Então, preciso calcular o momento aqui no ponto A. Pessoal, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, no ponto D, eu vou fazer também aqui no ponto A pela esquerda, considerando aquela regrinha de sinal. Pela esquerda, a esquerda desse ponto A aqui, tem alguma força gerando momento? Não, ou tem algum momento já existente? Não tem, pessoal. Então, o momento aqui no ponto A é zero. No exercício passado, eu lembro que quando eu calculei o diagrama com vocês, que eu calculei o momento no ponto A, eu vim, ó, com todas essas forças aqui em relação ao ponto A. Força vezes distância. Então, todas as reações entraram no cálculo e todas as forças oriundas dos carregamentos entraram no cálculo. Inclusive, tem um cálculo bem grande, né? Que nesse caso aqui ia dar um cálculo com seis variáveis, 6 forças, as três reações e as 3 cargas. Mas, como eu fiz aqui pela esquerda, eu não preciso colocar nenhuma. E dá zero. Se vocês fizerem aqui o cálculo, né, pela direita, vocês vão ver que vai zerar também. Eu já fiz esse cálculo e confere, tá? Dá zero. Eu só coloquei aqui pela esquerda porque aí já é um valor, eu nem preciso calcular. Eu considero que momento pela esquerda não tem nenhuma força, vai ser zero. Por isso que o gráfico aqui, ó, retorna ao ponto zero. Então, pessoal, é só traçar o gráfico. Aí vocês podem me perguntar, professor, e como é que eu vou saber como é que vai se comportar aqui esse momento na carga triangular? Pessoal, a gente não tem como saber previamente, tá? Eu não tenho como dizer para vocês se esse gráfico vai ficar aqui por cima ou se ele vai passar por aqui, né? Vai cortar aqui a linha. Então, pessoal, quanto maior for a carga aqui, digamos que eu passo de 20 para 60 kN por metro. Aí esse gráfico não vai mais ficar aqui só na parte superior. Ele vai descer aqui também, tá? Por conta do carregamento ser grande. Mas eu não vou exigir de vocês me dizer se o gráfico está embaixo ou está em cima. Porque esse tipo de cálculo não tem como a gente fazer aqui na nossa disciplina, tá? A gente vai calcular só os momentos máximos de forças com carga distribuída, tá? Uniformemente. Isso aqui, pessoal, tem como saber? Tem, com aquele conteúdo que vocês viram lá em resistência dos materiais. Tem como determinar exatamente quais são os pontos aqui que a curva vai passar. É só aplicar aquele conteúdo que vocês estudaram lá em Rema, que é o diagrama de esforços internos. Então, aplicando lá aquele conteúdo que vocês aprenderam de diagrama dos esforços internos, já que vocês já calcularam as reações pelo método do deslocamento, vocês conseguem achar esses pontos, mas eu não vou cobrar isso de vocês. Bem, pessoal, então, eu acredito que, tomara que vocês tenham aprendido, eu realmente quero acreditar nisso, tá? Que eu tenha sido clara. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Esse aqui é o nosso gráfico, como fica. Espero que vocês tenham compreendido essa aula. E qualquer coisa, pessoal, pode contar comigo, que eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. É só enviar a dúvida aí no grupo, fazer a pergunta que eu tiro, tá bom? Em relação a esse conteúdo. E é isso, pessoal. Até mais e bom estudo aí para vocês.